Muito bom dia, cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos que estão conosco linkado nesse dia muito importante para a Associação Comercial e Empresarial de Minas. Nesse encontro, senhor embaixador, coordenado pelo nosso competente amigo Silvio Nazaré, presidente do nosso Conselho Internacional. Senhor embaixador, a Associação Comercial e Empresarial de Minas é uma entidade das mais longevas em nosso país. No dia 5 de janeiro próximo, a entidade complementará 120 anos de atividades ininterruptas. São 120 anos de trabalho constante e contínuo para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e do nosso país. Para nós, senhor embaixador, ter contato com o Chile, com o senhor representante maior do Chile em nosso país, como disse, é de absoluta importância. O Chile é um país com uma área de 756 mil quilômetros quadrados e uma população dinâmica, educada e trabalhadora de 19,7 milhões de habitantes, é tradicionalmente importante, é tradicionalmente considerado um modelo na América Latina de transparência financeira e política. Para mim, senhor embaixador, a transparência é um dos pilares da democracia, é um dos pilares fundamentais da democracia. E o país que o senhor representa é um modelo na América Latina. O comércio Brasil-Chile está praticamente liberalizado ao amparo do Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Chile. E em 2018, o Brasil, senhor embaixador, foi o principal parceiro comercial do Chile na América Latina. Isso muito nos honra. E o Chile foi o segundo parceiro comercial do Brasil na América Latina. Nesse mesmo ano, senhor embaixador, a corrente de comércio entre Brasil e Chile alcançou 9,7 bilhões de dólares e que tem tudo, mesmo no momento de crise, no momento de pandemia planetária, tem tudo para nós podermos crescer e continuar nesse relacionamento profícuo Minas, Chile, Brasil, Chile. Nesse ponto, senhor embaixador, de perspectiva comercial, a Associação Comercial de Minas ela é composta dos seus associados, 98% são as micro, pequenas e médias empresas. Eu digo isso, senhor embaixador, que uma vez, em uma reunião em Bruxelas, na Comunidade Econômica Europeia, me foi falado de uma forma muito enfática sobre a participação das micro, pequenas e médias empresas na economia. Isso há alguns anos atrás. E a associação comercial é composta basicamente disso, de pequenas, micro e médias empresas. No Brasil, as micro, pequenas e médias empresas, embaixador, geram 65% dos empregos com a carteira assinada. E eu acredito que no Chile é mais ou menos semelhante. Eu falo, senhor embaixador, que as pequenas, micro e médias empresas geram empregos e as grandes empresas geram PIB. Então, o fortalecimento bilateral das micro, pequenas e médias empresas, embaixador, tem que ser um tema da mais alta relevância no relacionamento dos nossos países, porque é aí que a gente gera emprego. E a geração de emprego, senhor embaixador, é um dos problemas mundiais que a gente tem pela frente. Se o mundo tem, na minha opinião, o mundo tem 3 problemas. Os demais outros derivam daí, que é o meio ambiente, a desigualdade social e a geração de empregos. E nós, da Associação Comercial, podemos estar trabalhando junto nisso com todo o afinco. E dentro dessa geração de emprego, senhor embaixador, e na corrente de comércio, dentro dos vários acordos bilaterais assinados entre Brasil e Chile, temos o Acordo de Livre Comércio,
que incorporará todos os demais outros. E nós precisamos que possamos cada vez mais alavancar o nosso acordo e o nosso trabalho. Sendo breve e terminando, senhor embaixador, eu tenho dentro da minha percepção um fato absolutamente relevante para nós na América Latina. E o Brasil e Chile, senhor embaixador, eu tenho absoluta certeza, podem ser fatores de diferenciação no que eu penso que é o diálogo fundamental, importante, entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Resumindo, senhor embaixador, a Aliança do Pacífico e Mercosul criam um polo comercial da mais alta relevância. Então, eu entendo que esses dois polos, falando praticamente a mesma língua, com grande representação de PIB, de população, precisam de ser trabalhados. E esse é um trabalho que os representantes desses países devem fazer junto. Se tiver algo que eu pudesse falar para o senhor embaixador, é que leve na sua percepção o quanto é importante para nós, as pequenas, micro e médias empresas, e que a Aliança do Pacífico e o Mercosul possa crescer, desenvolver cada vez mais. São essas as minhas palavras, senhor embaixador, dando ao senhor as boas-vindas e fazendo voto que, num futuro próximo, possamos estar tic-to-tic, face a face, passando essa pandemia. Agradeço muitíssimo a presença do senhor, que muito nos honra. Por fim, senhor embaixador, como eu falei de manhã, tanto que eu gosto do Chile, gostaria de contar rapidamente um fato pessoal. Já fui ao Chile 5 vezes, adoro o Chile, e a primeira vez que eu fui foi quando eu me casei e estava, senhor embaixador, em Vinha del Mar, ou Valparaíso, e conversando com os amigos, com pessoas lá num bar, e trocando ideia, falando que era brasileiro, isso e aquilo, e aí me perguntaram o meu nome. Eu falei o meu nome. E começaram a rir. Começaram a rir, e rir daqui, e eu achando aquilo interessante, o que é isso, o que é isso, e rindo aqui, e a minha mulher também começou a ficar intrigada, e eu perguntei, o que você passa? O que você passa? Não, que aqui no Chile o seu nome, Aguinaldo, quer dizer 13º salário, gratificação. Então, permita-me colocar isso, achei engraçado, quer dizer, Aguinaldo, e eu andando depois, observando em Santiago, era época de fim de ano, estava escrito nas lojas, gaste sua aguinaldo. Era isso, embaixador. Muito bem-vindo, um grande abraço. Gaste sua aguinaldo. Muito bom. Muito bem, Silvio, te devolvo a palavra. Tá bem. Muito obrigado, senhor presidente. As suas palavras aí anteciparam muito do que eu ia falar, pela sua competência e inteligência, mas, de qualquer maneira, nós vamos seguir de uma forma bastante profissional, de uma forma bastante técnica. Eu me permitiria, inicialmente, sim, cumprimentar o nosso querido embaixador, senhor Fernando Smith, que com o qual já tivemos a oportunidade de estar lá fisicamente na Seminas, e foi um momento importante de entrelaçamento, de conversas, de troca de ideias e também de informações recíprocas sobre nosso país, sobre nosso Estado e a nossa relação bilateral Minas-Chile também naquele momento. Naquele momento, isso aconteceu no dia 6/6, senhor embaixador. Hoje fazem 1 ano e 9 meses, ou 1 ano e 3 meses, e é com muito prazer que nós o recebemos novamente. O senhor nos deixou aqui uma imagem muito importante de delicadeza, de profissionalismo, de ética, né, durante o nosso encontro, e o que de fato, nos dói um pouquinho não poder oferecer, nesse momento, o cafezinho mineiro com o pão de queijo mineiro, que eu tenho certeza o senhor gostou naquele momento. Mas, completando o que falava o nosso presidente,
para mim, para mineiros de um modo geral e para os brasileiros, o Chile é um país de grande importância para Minas Gerais e para o Brasil, não só pelas suas belezas naturais, mas pela sua indústria e, mormente, especialmente, pelo seu povo. E o seu povo cresceu como eu cresci, né, desde a infância, com alguns dizeres importantes, porque minha mãe lia muito, ela lia muito Pablo Neruda, lia muito Gabriela Mistral, né? Pablo Neruda deixou uma frase importante para nós, que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Da mesma forma, Gabriela Mistral, que foi agraciada com o Prêmio Nobel da Literatura em 1945, a primeira mulher da América Latina, a primeira mulher do Chile a ser aquinhoada com o Prêmio Nobel da Literatura. E ela também tem uma frase importante, né? Que existe a alegria de ser sadio, de ser são e ser justo, mas, sobretudo, a bela e imensa alegria de servir. E é por isso que todos nós estamos aqui, para servir, para aprender, para servir. Então, senhor embaixador, ficam aí as minhas primeiras palavras e eu gostaria de transmitir a todos que estão aqui, e alguns já sabem, mas qual que é o objetivo do nosso encontro? Nosso objetivo do nosso encontro é receber o senhor embaixador e os seus assessores para ouvirmos e para falarmos sobre o Chile, sobre as relações bilaterais Minas-Chile, né? Nesse sentido, há que se enfatizar a ratificação do Acordo de Livre Comércio do Chile-Brasil, realizado em 12 de agosto, pelo menos 12 de agosto, parece que foi aprovado pelo Senado chileno, e não sei, eu acho que nessa mesma data houve uma confraternização entre o presidente do Brasil e o presidente do Chile para a assinatura do acordo. Vamos falar também sobre as medidas adotadas por esses presidentes, pelos nossos países, pelos políticos e pelos governos, de modo geral. Vamos destacar a importância da relação comercial entre Chile e Brasil e apresentar o ProChile. O ProChile tem feito um trabalho muito importante aqui no Brasil, maiormente em São Paulo, e agora nós temos o prazer de ter o escritório do ProChile aqui em Belo Horizonte, que, aliás, já foi motivo de nossa conversa de muito tempo com o pessoal do ProChile e com o próprio embaixador. E agora, a questão mais ou menos de 60 dias, né, com a presença aí da representante Fernanda Franco, que tem feito um trabalho muito importante, de forma a sociabilizar muito e propagar os trabalhos do Chile, né, a potencialidade do Chile. De forma que esse é o são os nossos primeiros objetivos. E destaco também a presença aqui, já falamos, né, da senhora Maria Júlia Riquelme, que, aliás, já falei, porque eu e Fernanda falamos muito nela essa semana, exatamente no sentido de fazer o melhor por essa reunião de hoje. A representante comercial aqui, eu já mencionei também, a querida Fernanda, e depois nós teremos, então, a palavra aberta ao público, aos presentes, e vamos terminar. De forma que, senhor embaixador, é com muito prazer, com muita honra, que, designado aí pelo nosso presidente Aguinaldo, eu passo, então, a palavra ao senhor para as suas considerações. Muito obrigado, presidente Aguinaldo, pelas suas palavras, e também o Silvio, presidente do Conselho Empresarial das Relações Internacionais de ACEMINAS. Essas palavras tão carinhosas, palavras que refletem muito bem
o espírito de amizade que nos liga a mineiros e chilenos desde tempos muito antigos. Quisiera começar, vou começar por um assunto prévio. Sempre acreditamos na Embaixada do Chile, na importância que tem melhor relacionamento com Minas Gerais como Estado, e junto a isso, e por isso foi desenhada este feliz apertura de um escritório comercial, de uma antena comercial em Belo Horizonte. Aqui nos acompanha também o nosso cônsul geral, nosso cônsul honorário, Alexandre. Estou olhando a ele na tela, a quem agradeço todos os esforços, Alexandre. Alexandre foi sempre não só um bom amigo, mas também uma pessoa que abriu e que abre e continua abrindo muitas portas nesse relacionamento. Agradeço, presidente, a acolhida que sempre tivemos nas Seminas. Eu me lembro ter visitado as Seminas pelo menos 3 vezes, ou 2 vezes. Alexandre deve se lembrar melhor que eu, as vezes que visitei as Seminas. Mas quando visitamos as Seminas, 1 ano e meio atrás, 1 ano e 3 meses atrás, as circunstâncias do mundo, as circunstâncias do Chile, do Brasil, eram completamente outras. Hoje tudo mudou. Mudou para muitos elementos, mudaram para ficar e vão mudar também o tipo de comportamento empresarial e exigem um novo esforço, um novo olhar às nossas perspectivas. Gostaria de começar pela primeira lâmina, para uma lâmina introdutória. Não sei se vocês estão olhando na tela. Bom, o primeiro é óbvio. Nós temos uma amizade histórica. Uma amizade que ilustrei aí com elementos, naturalmente, o centro estão os presidentes Bolsonaro e Piñera, mas também um assunto que é curioso. Visitando Ouro Preto algum tempo atrás, descobri essas cartas chilenas. As cartas chilenas, uma pessoa de Ouro Preto do século XVIII, que poderia saber do Chile. O Chile era uma referência sonhada para criticar ao governador português da época. Foi curioso, por que foi o Chile escolhido pelo autor? Por que foi esse grito de liberdade, da Inconfidência Mineira? Foi o Chile que foi escolhido como uma referência. Isso é um assunto ainda para ser investigado, para ser pesquisado por os autores. E homenagem a Chile, aí na parte de trás, homenagem que o imperador Dom Pedro II fez ao Chile praticamente 2 dias antes da queda da monarquia. Isto para dizer que hoje e ontem essa amizade é uma amizade que está sempre presente. Próxima lâmina. Hoje temos, claro, outra dimensão. Uma das várias dimensões é uma dimensão política, à qual me vou referir mais tangencialmente, mas é uma dimensão empresarial, caracterizada, em primeiro lugar, por um alto investimento chileno no Brasil. Chile é o maior investidor latino-americano, com algumas empresas que têm uma presença em Minas Gerais importante. A Cencosud, que é Bretas, a Signo Copper, que tem projetos em Minas, a Enaex, Britanita, Magotu, todas elas têm uma presença empresarial em Minas Gerais. O comércio bilateral, próximo, por favor, é um comércio que, embora seja, enfim, você mencionou 9,7 bilhões de dólares de intercâmbio, nós temos um intercâmbio por ajustes das estatísticas que é algo menor, é 8,8.
Em todo caso, é um intercâmbio substantivo. Para nós, segundo as nossas estatísticas, o ano 2018 atingiu 10 bilhões de dólares. E nós devemos, hoje, alcançar patamares bem mais altos, Sejam 9,7, sejam 8,8, acreditamos que não é suficiente, que devemos diversificar as nossas exportações. Próxima lâmina, por favor. O que estamos fazendo agora é concentrando-nos em 3 elementos fundamentais. Você mencionou, primeiro, próximo, a ratificação do Acordo de Livre Comércio. O acordo foi assinado pelo presidente Temer e o presidente Piñera no Palácio La Moneda em 2018. Isso foi em novembro de 2018. Ainda hoje, no Brasil, esse acordo ainda não está ratificado. Temos boas notícias. O senador Anastasia Mineiro de Pro está fazendo ele mesmo muitos esforços por uma ratificação pronta e acreditamos que tem uma boa notícia daqui a finais deste mês. Próximo, por favor. O segundo elemento é... o telefone nunca desliga. Alô? Estou aqui numa conferência, por favor. Depois. Consolidar os corredores bioceânicos. É uma ideia, são ideias, praticamente todos os estados do sul do Brasil têm a ideia, têm o sonho de implementar um corredor bioceânico até a costa pacífica. O mais gravitante deles é o corredor bioceânico que ligaria, no futuro, o Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile, para dinamizar as exportações de uma área, seja do sul do estado do Mato Grosso ou da parte central do estado do Mato Grosso do Sul, com os portos do Pacífico, e daí tanto aos mercados chilenos quanto aos estados asiáticos. É um projeto importante. Existe um avanço relevante no que compete às infraestruturas, e neste mês de setembro, a próxima semana especificamente, teremos um novo avanço neste projeto. Outro projeto que liga, próximo, por favor, é que os corredores não só são físicos, mas também digitais. Neste mundo que estamos vivendo, temos um desafio enorme, que é o desafio de ligar a costa sul-americana com o mundo do Indo-Pacífico. E através de uma fibra óptica substantiva que possa ser capaz de suportar a 5G, suportar a internet das coisas, suportar as novas tecnologias do mundo futuro que vem. A transmissão de dados é um assunto fundamental. 60% dos dados produzidos na América do Sul são produzidos no Brasil. E nós já estamos, junto ao Brasil, desenhando nas conversas técnicas, especificamente para ligar Brasil à costa chilena e outros países. Isso não exclui a Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, todos os demais países, e daí para a Austrália. E daí, desde a Austrália para o resto do mundo. Esse é um futuro, e esses são os 3, diria, pilares, onde estamos concentrando os nossos esforços como embaixada neste momento. Porque o mundo o mundo precisa reinventar-se. Não sacamos nada se não temos uma capacidade para desenhar um mundo que está ameaçado
por um maior intervencionismo, está ameaçado por um nacionalismo econômico cada vez maior. Esse mundo pós-pandemia é um mundo que nos vai exigir mais investimento. Próxima, por favor. Produtivo e social. Mais investimento dos estados em infraestrutura, mais investimento dos estados em infraestrutura hospitalar, em hospitais, em escolas. Outra dimensão da educação. É produtivo, naturalmente, mas também social. Exige de nós um esforço de imaginação importante. Próximo, por favor. Defendendo, ao mesmo tempo, a liberdade econômica. A liberdade econômica está sendo ameaçada em diversas partes do mundo, através, seja de uma disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. A liberdade econômica está em auge, ou as ameaças para a liberdade econômica estão em auge na União Europeia. A Organização Mundial de Comércio não está avançando, está completamente paralisada e corresponde a nós, aos nossos países latino-americanos, defender essa liberdade econômica das forças oscurantistas que estão aparecendo no mundo. Por isso, a Aliança do Pacífico, o Mercosul, acreditamos que é um instrumento importantíssimo. A semana passada tivemos uma conversa sobre isso, sobre esse tema, com Itamaraty, para ver como Chile e Brasil poderiam reimpulsionar essa ideia de aproximação entre a AP, a Aliança do Pacífico, e o Mercosul. Não é fácil, vocês sabem, não me vou referir a nenhum país, quais são os problemas que estamos confrontando. Próxima, por favor. Também chegou o momento de promover maiores cadeias produtivas. Maiores cadeias produtivas são importantíssimas neste preciso instante, porque o mundo não são, os países não são entidades que se autogeneram produtos e consumo ao mesmo tempo. Devem ser entidades que integrem. O novo acordo, o Acordo de Livre Comércio entre Chile e o Brasil, tem um capítulo específico para promover maiores cadeias produtivas. E existem setores, e vou me referir um pouco mais para frente sobre isso, existem setores onde isso é possível. É possível perfeitamente. Agora, dizendo isso, esse Acordo de Livre Comércio inclui também elementos que vão impulsionar mais as PMIs. Como dizia o presidente, 65% no Brasil dos empregos de carteira assinada estão no âmbito das PMIs. E a PMI também é um capítulo do Acordo de Livre Comércio. Estamos, quando negociamos isso, colocamos precisamente como ponto focal um elemento essencial, que é como aumentar a presença das PMIs nos respectivos mercados, e também nas cadeias produtivas. Outro ponto que é importante é a rede dos acordos de livre comércio. A cadeia produtiva é zero se não consideramos dois aspectos fundamentais. Desde a perspectiva chilena, que o Brasil é um país populoso. É um país que tem 210 milhões de habitantes e potenciais consumidores. E, por outro lado, Chile é um país pequeno, mas que dispõe de uma rede de acordos de livre comércio que ligam a economia chilena ao resto do mundo. Então, por que não uma rede de acordos de livre comércio e impulsionar cadeias produtivas entre as duas partes? Vamos fazer um olhar. Se colocamos aqui, próxima lâmina, colocamos aí na tela o mundo todo, o globo, temos em cor azul todos os acordos de livre comércio que o Chile dispõe hoje.
Então, o assunto é, a pergunta é, por que não colocar ou integrar no Chile ou no Brasil elementos produtivos que sejam destinados ao resto do mundo, aos Estados Unidos, à China, ou à Índia, ou à União Europeia, aos grandes mercados. Não devemos necessariamente aguardar a ratificação do acordo Brasil-União Europeia para agir. Podemos agir desde hoje. Desde hoje. O Chile tem essa rede mais extensa do mundo que os empresários brasileiros deveriam, a meu ver, aproveitar. A ação deve ser rápida. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Temos que agir prontamente. O mundo está avançando apesar da pandemia e não podemos aguardar a pandemia passar, a vacina começar-se a inocular para agir rapidamente com medidas que sejam eficazes. E temos aqui alguns elementos que vou já dizer um pouco mais em detalhe. Assim como o Brasil está oferecendo oportunidades de investimento e que os empresários chilenos, muitos deles estão já aproveitando, como dizia antes, o Chile também tem oportunidade de investimento. A infraestrutura, por exemplo, são 57 projetos por 14 bilhões de dólares, incluindo rodovias, hospitais, aeroportos, etc. Em total, são 153 projetos a 2023 para dinamizar a nossa economia. A energia é importante, a energia é fundamental, com 266 projetos e 3 bilhões de... No que respeita à energia, também estamos já falando com o Brasil sobre os novos cursos da energia. Exportação da energia limpa desde o norte do Chile para o Brasil e, ao mesmo tempo, estamos já começando a falar sobre novos elementos da energia que são hidrogênio, a energia baseada em hidrogênio. São a energia do futuro. Aí temos outros elementos, sobretudo no campo da ciência, primeiro da ciência e depois de pousar os avanços científicos na realidade. Temos na mineração, Minas é um estado, como seu nome indica, mineiro. Tem uma mineração, vai ser sempre um elemento fundamental, temos um ponto específico para promover no Chile, e a indústria alimentícia. A indústria alimentícia chilena é uma indústria que é um fornecedor-chave no mundo inteiro, talvez em comparação com os números brasileiros é pouco, são 16 bilhões de exportações em alimentos, mas temos muitas multinacionais, mais de 100 multinacionais que se instalaram já no Chile. Por que não pensar em mesmo a indústria alimentícia se instalar no Chile e também atrair para um estado grande produtor de leite, por exemplo, e de carnes, como é Minas Gerais, uma indústria alimentícia. Nós temos indústrias alimentícias no Chile que têm uma enorme potencialidade. Vamos já mais rapidamente à infraestrutura. Não vou detalhar muito, mas temos 94 contratos celebrados por 23 bilhões de dólares desde o ano 1993, com rodovias, e vamos continuar com isso, com projetos super ambiciosos neste âmbito. Próxima, por favor. Temos para esta etapa 14,2 bilhões de dólares da carteira de concessões, e está aumentando. Temos, por exemplo, desafios importantes como a mudança climática, que implica uma necessidade de água de irrigação. Então, estamos implementando vários projetos para dessalinização da água do mar e irrigar parte da costa chilena.
Energia, como dizia, são muitos os projetos, especificamente na energia solar na parte norte do Chile e energia eólica em vários setores da geografia chilena. Chile tem a radiação solar mais alta do mundo. Próximo, por favor. Temos, aí está indicado o mapa onde em color vermelho, um vermelho forte, está a radiação solar chilena na costa pacífica sul-americana e onde está distribuído esse Chile, em Pica e Calama, e depois em Cruzeiro, né, ocupa os 3 dos 5 primeiros lugares de irradiação no mundo. Somos um país muito rico, com potencial enorme da energia hidroelétrica, geotérmica, biomassa e, como dizia, agora estamos incorporando, estamos nas etapas iniciais da energia vinda do hidrogênio. Próximo é mineração. E, claro, primeiro produtor do cobre do mundo, maiores reservas de lítio, e temos um projeto de projetos para mineração de 60 bilhões de dólares, uma mão de obra especializada. Enfim, temos de tudo para ter uma indústria mineradora forte e uma indústria mineradora com serviços para mineração muito forte. Isso é um elemento que nos gostaria de desenvolver muito mais em Minas Gerais, com projetos próximos de praticamente 32 projetos em mineração, né, de média escala, com investimentos estimados de 650 milhões. Acredito que existe por aí algum número errado, mas temos toda essa informação para quem quiser aprofundar sobre esse tema. Temos os gastos anuais das empresas, me parece que é importante, serviços secundários e maquinária de 15 bilhões de dólares, e 60 bilhões de dólares de projetos novos e projetos de expansão. Porém, temos aí um elemento, um espaço para acrescentar o relacionamento entre o Chile e Minas Gerais. Próxima, por favor. E a indústria alimentícia, claro, já não vou ir mais para frente sobre isso, mas como atrair? Esse é um grande desafio para o Estado de Minas Gerais e para nós. Como atrair investidores mineiros para o Chile, investidores chilenos para o Brasil e para Minas Gerais especificamente. As grandes empresas que estão no mercado, nos mercados locais, mas que não têm uma consciência clara de complementação. Por isso acredito muito no que respeita a cadeias globais de valor. A indústria alimentícia próximo do mundo está já se olhando o Chile. Alguns exemplos de empresas que estão instaladas e próximas, que têm um olhar para o Chile, um olhar para esse futuro. O Brasil e Minas Gerais especificamente não deveria ficar para trás nestes desafios que temos para frente. Com esta lâmina eu concluo a minha apresentação. Acredito que é muito relevante esta oportunidade de me dirigir aos empresários na AC Minas e com um recado importante, que é difundir, por favor, que não podemos agir de forma devagar, devemos agir hoje, tratar de multiplicar estes esforços quanto mais rápido for possível, porque o tempo está em contra de nós se não fazemos todos os esforços para uma economia complementar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Com muito prazer que nós
Ouvimos as suas palavras muito pertinentes, muito importantes para nós e estimuladoras também para o progresso das nossas relações e o prosseguimento das nossas relações Minas Gerais, Brasil, Chile. Senhor embaixador, eu queria pedir licença a todos para também falar da presença aqui de algumas pessoas que muito nos honram aí com as suas presenças. A senhora Selma Nunes. A Selma Nunes é presidente da Organização Chilena das Mulheres, que está aqui presente conosco, da OMEC. E ela foi também, além de nossa convidada, também convidada pela nossa vice-presidente Alckmin, Alessandra Alckmin, que também lidera e faz parte dessa organização. Também presente a diretora da Câmara Chilena Brasileira de Comércio. Aliás, ela é presidente da Câmara Brasileira de Comércio. E também eu quero reiterar aqui a palavra, o nome do nosso querido amigo, o senhor cônsul, com quem eu tenho uma amizade bastante grande e com muito respeito pela forma de que ele conduz os negócios e pela forma com que ele também representa o Chile aqui, com muito denodo, com muito trabalho, com muita dedicação. Né? E temos aqui, senhor embaixador, e a convite muito especial, meu, o presidente do Conselho da Seminas, de um conselho de mineração, porque nós entendemos que esse é um momento importante para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. É o senhor Spechit, Adriano Spechit, que tem colaborado muito com o nosso trabalho nas Seminas e, portanto, é importante que eu manifeste aqui a presença dele. Né? Além, senhor embaixador e outros, temos aqui presenças importantes aqui representando o Estado de Minas Gerais, o governo do Estado de Minas Gerais, e presenças também representando o governo do município de Belo Horizonte. De forma que temos aqui empresários, temos profissionais da área de comércio internacional e que muito se importam com essa relação com o Chile. É verdade, o senhor disse aí de todas essas questões aí que envolvem o Chile e o Brasil do ponto de vista de importação e exportação, mas lembro aqui de um componente importante hoje no comércio mundial, e o senhor naturalmente sabe disso, que é a importância dos serviços no comércio mundial. Há um trabalho feito pela OMC que nos informa que mais de 68% do comércio global hoje, que o ano passado foi de 5 trilhões e 700 milhões de comércio de serviços, de prestação de serviços, mais de 68% foram serviços, 68% do PIB mundial. Né? Aqui no Brasil, pelo que também pude ver de um encontro que tivemos com o pessoal da OMC, mais de 60% do produto exportável Brasil são serviços. Então, por que serviços? É a tecnologia aplicada, é a automação, a tecnologia aplicada. Por exemplo, nós temos aqui a Embraer, apenas está me ocorrendo aqui, na montagem, no trabalho, na produção, no projeto da Embraer, a maior parte, né, para a concepção e custo dos aviões se referem a serviços. E esses são serviços que são vendidos para fora, mas incorporados, né? Ou empacotados naquele produto que chama-se avião, por exemplo. E como esse, vários outros. De forma que com o Chile nós temos também deveremos ter essa mesma proporção. Porque quando nós exportamos produtos siderúrgicos, quando nós exportamos produtos agrícolas, o agronegócio, inserido nesses produtos há um montante importante, um montante representativo de serviços e tecnologias aplicadas para fazer com que esses produtos sejam exportáveis com qualidade. De forma, senhor embaixador, que eu agradeço muito a sua palavra e vamos seguir, então, com a palavra da representante
com a diretora do ProChile, a senhora Maria Júlia Riquelme. Ok, senhora Maria Júlia. Muito obrigada, Silvio. Fernanda? Aí. Obrigada. Bueno. Ahí está visible. Bueno, vamos a comenzar. Mi presentación se concentra en la relación comercial entre Chile y Brasil. Soy María Julia Riquelme, la directora comercial de ProChile en Brasil. Estamos ubicados en nuestro escritorio acá en la ciudad de San Paulo. Como pueden ver en esta lámina, Chile es un país pequeño, pero con una gran economía. Aquí están las cifras. Tenemos de PIB 300 billones de dólares en el 2019, una población de 18,4 millones de habitantes en el 2019, un PIB per cápita que es el segundo más alto en América Latina, con un 24.500 dólares, una tasa de interés del 0,5% y la inflación en 12 meses del 3%. Aquí están las exportaciones e importaciones de Brasil, o sea, de Chile en general, son 70 billones de dólares y 65 billones de dólares de importación. Aquí pueden ver el mapa de Chile con sus 16 nuevas regiones. ProChile es la institución de gobierno encargada de la promoción de exportaciones. Es una institución de gobierno que conecta a las empresas exportadoras chilenas con la demanda internacional. Nuestro trabajo es buscar espacios y nuevos espacios para los exportadores chilenos en el mundo. Nuestra institución depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí pueden ver el activo principal que tiene ProChile, que es su gran red de escritorios comerciales. Contamos con 56 escritorios comerciales en 45 países y en todas las 16 regiones de Chile. Nuestro objetivo, como dice acá en la anterior, Fernanda, por favor, es pesquisar la oferta exportable a nivel nacional en Chile y reunirla con la demanda internacional. Ese es el círculo virtuoso de la comercialización. Aquí pueden ver, como mencionaba también el embajador, que tenemos 26 acuerdos comerciales con todo el mundo. Tenemos un acuerdo con 64 economías que implican el 86% del PIB mundial, llegamos a un 63% de la población mundial y el 95% de todas las exportaciones de Chile se van a algunos de estos mercados con los que contamos con algún acuerdo comercial. La siguiente, por favor. ¿Cómo es la relación comercial y bilateral entre Chile y Brasil? Como también se habló anteriormente por el señor Aguinaldo, hace 24 años contamos con un acuerdo de complementación económica entre Mercosur y Chile, que es el ACE-35, que entró en vigencia el año 1996. Este ACE-35 dice y menciona que para todas las exportaciones de Chile al Mercosur tenemos una preferencia arancelaria del 100%. Eso quiere decir que todos los productos originarios de Chile entrarán con un arancel cero de importación a los países del Mercosur. Ya en el año 2018, Chile y Brasil firman un acuerdo de libre comercio entre el presidente Temer y el presidente Piñera, acuerdo que está en este minuto en ambos parlamentos y congresos para ser posteriormente ratificado. Chile ya lo ratificó, estamos a la espera de lo que suceda en Brasil. Este TLC se habla que es un TLC de última generación, un TLC moderno, que cumple con los estándares de calidad de las negociaciones internacionales. Y tiene capítulos, 21 capítulos, que no hay en otros acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, comercio electrónico, temas de género, temas laborales, cooperación económica, facilitación del comercio, entre otros. Fernanda. La relación bilateral Chile-Brasil, también lo mencionó el señor Aguinaldo. El mercado brasileño
para Chile es un mercado sumamente importante, es uno de los mercados prioritarios para Chile, es nuestro principal socio comercial en América Latina, el cuarto a nivel mundial, y Chile es el segundo lugar de las exportaciones brasileñas en América Latina después de Argentina, y el sexto a nivel mundial. Aquí tenemos nuestra balanza comercial, tenemos el intercambio comercial de 8.800 millones de dólares, las exportaciones de Chile a Brasil, un 3.157.000, ahí tenemos una variación negativa con respecto al 2018 de un 7%, y las importaciones, una variación negativa del 16% respecto al 2018. Aquí tenemos los envíos desde Chile a Brasil, desagregado entre lo cobre y no cobre, bienes cobre y no cobre. En los bienes no cobre tenemos más de 1.900 millones de dólares, una variación negativa del 3% respecto al 2018, y la caída más profunda la tuvo el cobre, una variación del 12% respecto al 2019. Si hablamos del 1.900.000 dólares que exportamos en bienes, aquí tenemos la subdivisión de todas las exportaciones no cobre por subsector. Aquí podemos ver los 715 millones de dólares en manufacturas, los productos agropecuarios, los productos del mar, en la industria forestal, en los minerales no cobre y en el vino. Toda esta sumatoria, para dar un ejemplo, alimentos y bebidas, Chile exporta más de 1.000 millones de dólares en alimentos y bebidas el año 2019, con un 54% de las exportaciones de bienes no cobre a Brasil. Chile es uno de los principales fornecedores de alimentos y bebidas para Brasil, y en muchas de las categorías ocupa el primer lugar como proveedor. Aquí podemos ver en el gráfico que el 100% del salmón y trucha fresco que se consume en Brasil es de origen chileno. Tenemos las nueces con un 88%, las cerezas en conserva, un 52%, la cereza fresca, el aguacate, las almendras, uvas y el vino ocupan el primer lugar. Chile, por más de 15 años, ha estado en el primer lugar como proveedor y fornecedor de vinos en Brasil, con el 42% del mercado. En segundo lugar tenemos los mirtilos, los kiwis, las ameixas, por mencionar algunos, y también mencionar el aceite de oliva, que se ha posicionado como un aceite gourmet de alta calidad, con una marca sectorial que está trabajando la promoción del aceite en el mercado brasileño. Estamos en el tercer lugar, después de Portugal y España. También se habló rápidamente aquí por parte del embajador los investimentos chilenos en el mundo, y queremos mencionar que es de suma importancia el mercado brasileño. Del total de inversión chilena en el exterior, que son 119.000 millones de dólares el año 2017, Brasil es el principal destino de la inversión directa en el exterior, con un acumulado de 35.000 millones de dólares, con un 29% del total. Aquí pueden ver, Brasil ocupa el primer lugar como mercado, segundo Perú y Colombia, y tercero Argentina. De este total acumulado en Brasil, de los 35.000 millones de dólares, se dividen en tres grandes áreas: servicios, energía e industria. Los servicios con un 51%, la energía con un 17% y la industria con un 28,9%. Este total de inversión chilena en Brasil genera 158.000 puestos de trabajo aproximadamente directos e indirectos. Tal como lo mencionó el embajador, aquí tenemos algunas de las empresas chilenas presentes en Brasil con grandes inversiones hace ya bastante tiempo.
Fernanda, sigues tú con la relación comercial Chile-Minas. Obrigada, Maria Júlia. Bom dia a todos. Eu sou Fernanda Franco, sou representante comercial do ProChile em Belo Horizonte. Nosso escritório, como mencionou o senhor Silvio, o senhor embaixador, foi recentemente criado, há pouco mais de 3 meses, com o apoio do nosso cônsul honorário, o senhor Alexandre Penido, aqui presente. Então, Belo Horizonte foi a cidade escolhida por sua relevância nacional, né, um estado protagonista no cenário brasileiro da mineração e um dos principais, dos maiores produtores agrícolas do país. É um estado que apoia a inovação, é o segundo maior em número de startups no mercado brasileiro, está atrás apenas de São Paulo. Então, eu irei apresentar aqui hoje um pouco sobre essa relação bilateral entre o Chile e Minas Gerais. Aqui temos, então, a evolução do intercâmbio comercial entre Chile e Minas Gerais nos últimos 5 anos. Entre 2015 e 2019, tivemos aí um crescimento de 22% entre o intercâmbio comercial. Nesse período, as exportações chilenas ao estado de Minas Gerais caíram 29%, e em função, sobretudo, dos embarques, dos embarques das esferas moldadas de ferro e aço, do ferro molibdênio e as exportações chilenas do estado de Minas Gerais cresceram, nesse mesmo período de 5 anos, 82%. Né? O saldo da balança comercial em 2019 foi favorável a Minas Gerais, onde registramos aí um superávit de 112 milhões, e em 2020, o intercâmbio comercial vem apresentando uma queda aí de 45%, devido principalmente à crise sanitária que afeta todo o mundo, né? Então, de janeiro a agosto, foram exportados pelo Chile cerca de 29 milhões de dólares e importados 93 milhões. Aqui temos um gráfico que ilustra melhor essa evolução, né? Notamos aqui que em 2018 começaram a queda das exportações chilenas, né? Dessa diferença, e a importação manteve um nível entre 2018 e 2019. Aqui temos a composição das exportações chilenas, né? Apresentando também uma variação entre 2019 e 2018, com os 10 produtos mais exportados pelo Chile a Minas Gerais. Em primeiro lugar, nós temos as esferas e artefatos para os moinhos, que são de ferro em aço forjadas ou estampadas. Essas, em 2018 e 2019, apresentaram um crescimento de 165%. O salmão apresenta um aumento de 9,5%, e cabe destacar também que durante esses 5 anos, né, 2015 e 2019, as exportações do salmão para o estado de Minas Gerais cresceram quase 163%. Como havia mencionado, um dos principais produtos, né, embarques que caíram durante os períodos de 2017 a 2019 foram as esferas, né, as obras de ferro e aço, no caso as moldadas, que caíram 33%, e o ferro molibdênio quase 62%, e o álcool metílico 3,6%. Os vinhos seguem em crescimento, entre 2018 e 2019 cresceram em quase 33%. Os cigarros, que contêm tabaco, caíram em 5,6%. E outras máquinas, né, aparelhos para terraplanagem, 8,6%. E outros produtos para preparação de base de compostos orgânicos, apresentaram uma queda aí de 52%. Aqui nós temos um gráfico os principais grupos de produtos que foram exportados pelo Chile em 2019. Então, temos aqui as obras de aço, representando 44% das exportações para Minas Gerais. Ferro e aço, pescados, 24%, químicos orgânicos, 9%, minérios, 8%, bebidas, 7%, cigarro, 3%,
os adubos 2,7% e as máquinas com 2% de representatividade dos produtos exportados. No que tange às importações chilenas do estado de Minas Gerais, nós temos destaque para a farinha de soja, que entre 2018 e 2019 teve um aumento de quase 54% de seus embarques. Em segundo lugar, temos as locomotivas dieselétricas, que em 2017 e 2018 não foram registrados embarques, mas em 2019 aparecem com embarques aí totalizando 13 milhões de dólares. Os veículos automóveis, né, para transporte de mercadoria, eles apresentaram uma queda de quase 50%. Os produtos semifaturados de ferro liga ou aço não ligado, uma queda de 37%. E a carne bovina, uma queda de 4,7%, e o café não torrado, né, que segue com um crescimento aí de 43,1%, e também, acompanhando também a queda dos veículos de transporte, os de passageiros também apresentaram uma queda ainda maior de 76,2%, e outro fio de máquinas e outras ligas de aço, uma queda de 26%, e as barras de ferro e aço não ligadas, laminadas a quente, apresentando aí um crescimento nos embarques de 94,2%. E nas máquinas temos as pás mecânicas, escavadoras e carregadoras, apresentando uma queda de 42,7%. Aqui também destacando os principais grupos importados pelo Chile. Então, nós temos o destaque aí a farinha de soja, que representa 48,4%, ferro e aço, 14,4%, os automóveis, 12,4%, as locomotivas, em 2019, representando 10,8%, carne, 5,9%, e o café 5,6%, e as máquinas, 2,6%. Em 2020, de janeiro a agosto, nós podemos, apesar da queda, nós podemos destacar os quatro principais produtos que foram exportados para o Chile nesse período, para Minas Gerais, perdão, nesse período. Então, em primeiro lugar, nós temos o salmão, o segundo, o vinho, em terceiro lugar, o metanol, e aparecendo este ano os sucos de tomate, preparados de tomate, né? E, na contramão, os produtos que foram mais importados pelo Chile de Minas Gerais, segue em primeiro lugar o farelo de soja, seguido pela barras e perfis de aço laminado, em segundo lugar, e, em terceiro, os grãos não torrados de café, e, em quarto, a carne bovina. Aqui tivemos aqui os destaques dos principais parceiros de Minas Gerais nas importações, né? Em primeiro lugar, a China como principal parceiro, mas o Chile ocupa a 16ª posição, né? É o 16º principal parceiro do Brasil. Foram exportados pelo Chile em 2019 aproximadamente 101 milhões para Minas Gerais. Entre 2018 e 2019, então tivemos aí uma variação negativa de 3,28 milhões, e essa variação representou uma queda de 3,1%. E o Chile, a sua participação representa 1,1%. No caso os principais parceiros nas exportações de Minas Gerais, a China novamente é um destaque, é o primeiro parceiro, e o Chile ocupa a 21ª posição, né, com uma participação aí de 0,85%. Em 2019 foram importados pelo Chile da região de Minas Gerais 213 milhões de dólares, o que representou uma variação negativa de 4,91 milhões de dólares, e essa queda representou aí uma queda de 2,2%. Aqui nós podemos destacar algumas oportunidades que foram detectadas no mercado brasileiro, né? Aqui temos o setor de mineração,
uma breve caracterização do mercado brasileiro. O Brasil é o segundo destino das exportações chilenas no setor, na América do Sul. Foram exportadas em 2019 81 milhões de dólares. O Brasil é um dos principais produtores minerais do mundo, tem aproximadamente 7 mil minas, 70% das exportações brasileiras são de minério de ferro. E nos últimos anos, a mineração brasileira vem enfrentando momentos difíceis, né? E uma modernização dos processos, de uma mineração mais sustentável, vem sendo cada vez mais necessária. E o que também é uma tendência mundial. Como bem destacou o nosso embaixador, o Chile é um líder mundial em mineração, é o maior produtor de cobre do mundo, possui as maiores reservas globais de lítio. Então, os fornecedores chilenos possuem uma grande expertise no setor, sempre apresentando soluções inovadoras e sustentáveis para a mineração. E neste cenário atual da mineração brasileira, nós destacamos as seguintes tendências de demanda, que são os sistemas efetivos de gestão de barragens, as ferramentas de monitoramento de estabilidade física e potencial impacto das águas circundantes, a gestão de água e reutilização, novas tecnologias, com foco na indústria 4.0, o uso da tecnologia de drones para o monitoramento. E são essas tecnologias que o Chile também possui esse know-how e está preparado para poder compartilhar com as empresas brasileiras aqui instaladas. Outro setor de destaque na economia brasileira é o setor da aquicultura, né? O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo. Ele ocupa a 13ª posição no ranking da FAO e 84% da produção brasileira é representada pelos peixes de água doce, né? Cabe destacar que o Brasil, nos últimos anos, teve um crescimento notável nesse setor, um crescimento de 123%, e vários fatores contribuíram para esse aumento, né? Como a chegada de novas empresas ao setor, a rápida profissionalização e a intensificação tecnológica. O Minas Gerais é o quarto maior produtor de pescado do Brasil e o terceiro maior produtor de tilápia, com destaque para o sul de Minas. E, observando essa tendência, o Chile, cabe ressaltar, que é o segundo maior produtor de salmão do mundo. Inclusive, o processo produtivo do salmão é o mesmo da tilápia. É um país que é altamente desenvolvido nesse setor, é uma referência mundial e regional. É o único país da América do Sul que apresenta soluções tecnológicas e inovadoras para esse setor, desde o aprimoramento genético dos ovos até o desenvolvimento de embalagens. Então, existem produtos e serviços de qualidade para toda a cadeia produtiva. Lembrando também que o Chile é um parceiro comercial que está a poucas horas de distância do Brasil, 4 horas de voo, o que facilita muito o serviço ao cliente e a comunicação entre as partes, no caso, o fornecedor chileno e o cliente aqui no Brasil. Então, nós temos algumas tendências de demanda que nós podemos destacar, que são todo tipo de tecnologia para aprimoramento genético, que melhora a produtividade, o equipamento e insumos destinados ao processo de produção de peixe, como eu falei, desde dos ovos, da genética dos ovos até a embalagem, então desde o cultivo, a colheita, a embalagem, o transporte, o serviço de regulação da água com foco na sustentabilidade, redução de custos, sustentabilidade é algo que está sendo debatido em todos os setores, serviços de engenharia para a construção de centros de colheita. Então, essas são algumas das oportunidades que detectamos no Brasil e que temos fornecedores no Chile que podem oferecer produtos e serviços para atender essa demanda. Então, assim nós encerramos a nossa apresentação. Gostaria de agradecer muito à Seminas pelo convite, ao senhor presidente Aguinaldo Diniz Filho,
ao presidente do Conselho das Relações Internacionais, o senhor Silvio Nazaré, que tem sempre nos apoiado desde o início, quando começamos aqui, desde a primeira semana, o senhor Silvio tem nos apoiado muitíssimo nessa jornada. E lembrando que o ProChile está sempre à disposição dos empresários mineiros, qualquer consulta, quaisquer eventualidade, estamos sempre à disposição. Aqui temos nossos dados de contato e fiquem à vontade para nos contactar sempre. Ok? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o seu Silvio para darmos sequência. Obrigada. Ok, Fernanda. Aproveito para cumprimentar também a senhora Riquelme, que fez uma exposição também muito interessante, a exposição também da nossa estimada Fernanda Franco, com muitos dados explicativos e importantes para nós. E essas informações me fizeram lembrar também que nós, em Minas Gerais, temos um compêndio, nós temos uma publicação que fazemos com bastante informações sobre Minas Gerais. Parece-me que, quando da última vez o senhor embaixador esteve aqui, nós passamos para ele um exemplar. E nós estamos, senhor embaixador, senhoras e senhores, estamos, apesar da pandemia e com o incentivo aí do nosso presidente, trabalhando muito fortemente para produzirmos as atualizações neste trabalho que a gente faz, que chama-se Minas Guide, ou seja, é um guia de Minas Gerais, né, cujo destino são as embaixadas, consulados, empresários em outros países, mostrando para eles a capacidade, importante capacidade também, que tem o Estado de Minas Gerais para receber novos investimentos e dar a eles uma visualização do que nós somos, né? Esse guia, ele trata aí da parte econômica do Estado, da parte de infraestrutura, de logística, de saúde, de educação, e uma série de informações que nós vamos, daqui a 60 dias, disponibilizar o novo, mas dessa vez ele será apenas digital, por várias razões que nós estamos vendo aí, inclusive em função da pandemia. Mas mesmo em sendo digital, ele será, como da outra vez, ou das outras vezes, parece que é a 7ª vez que a gente edita esse trabalho, ele será, como sempre, feito e colocado ao público ou ao mundo, né, por forma digital, em 7 idiomas, de forma que quem quer que seja pode visualizar informações de Minas Gerais em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma, desses que são mais comuns. Eu queria só aproveitar, vocês me desculpem a oportunidade, porque eu me lembrei disso aqui agora, mas nós estamos aqui muito mais para recebermos informações importantes que já recebemos, né, dos representantes do Chile aqui. E tenho certeza, eu tenho falado isso com a Fernanda, que com o escritório aqui colocado, com a proximidade que nós estamos estabelecendo, eu tenho falado permanentemente com a Fernanda, nós poderemos sim incrementar as nossas relações, incrementar os nossos negócios, com muito prazer para nós. E acho, como disse o meu presidente Aguinaldo e também o senhor embaixador, essa relação Chile, Minas, Brasil, ela é de grande importância e será sempre muito rica, como tem sido no passado, mas que agora ela pode ser incrementada. Eu queria aqui agora verificar, porque nós temos aqui no chat algumas observações, ou inclusive uma aqui é uma pergunta. A pergunta é do senhor Epifânio Camilo dos Santos, nosso estimado vice-presidente na Seminas, e passo a ler. Bem-vindo, embaixador. No setor de TI, temos várias iniciativas com o Chile, cuja expertise é reconhecida. Desde a ALCA, algumas iniciativas, incrementos
foram tentados e há várias empresas que interagem e trocam experiências relevantes. A integração é muito benéfica entre nós. No momento atual, o atual presidente da Softex, que também foi presidente da CESPRO Nacional, é Rubem Delgado, chileno, que é aqui radicado. Como podemos ter facilitados, através da embaixada, acordos específicos e diretos entre entidades de classe de Minas Gerais, diretamente e através das Seminas? Haveria um canal aberto para explorar essa possibilidade? Graças, Epifânio Camilo. Há outro comentário aqui que aproveito. Aqui é um cumprimento do nosso amigo Cláudio Mota, que faz parte do nosso conselho e é também diretor da Câmara Portuguesa de Minas Gerais. Aí, as palavras do senhor Cláudio, entre aspas. Parabéns, senhor embaixador, pela apresentação brilhante e oportuna, que ressalta o fundamental papel da empresa e dos empresários para que possamos ampliar as relações entre os dois países. O momento é certamente agora e requer de nós um compromisso e vontade para realizarmos muito. Tá. Tem outro aqui, tá. Não, aqui não é pergunta, é só um aviso do nosso querido Luciano Medrado, que parece que está tendo dificuldade de entrar. Mas, então, antes de passar aqui as perguntas, né, eu queria também agradecer aqui, além do que eu já fiz, reiterar a própria Fernanda Franco pelo trabalho, pelo denodo com que nos ligou para que esse evento ocorresse, e também agradecer ao Rodrigo Araújo, que é nosso estagiário da área de Relações Internacionais, muito dedicado. Também agradeço a Margarete. Margarete é a nossa secretária, que nos auxiliou muito, é muito dedicada, muito dinâmica, muito esperta, no bom sentido, para nos fornecer os elementos necessários para que aqui estivéssemos, para que aqui estejamos. Também eu quero consignar o meu agradecimento ao nosso técnico da área de informática, aí, que é o Henrique, que sempre esteve presente conosco de uma forma muito positiva e excelente. Então, nós estamos aqui, senhor embaixador, nós tivemos aqui 44 participantes e agora temos 41. Eu quero, então, abrir a palavra àqueles que quiserem se manifestar ou fazer perguntas. Fica, então, aberta a palavra. Henrique, por favor, liberar aí os microfones e vídeos para que eles possam se manifestar. Muito obrigado. Silvio. Oi, Silvio Eduardo. Oi, Eduardo. Posso falar? Você me permite fazer uma pergunta ao senhor embaixador? Claro. Logo depois a gente vê, então, porque estava entrando junto com você o Sperchit, que é o presidente do Conselho de Mineração. Mas vamos lá, Eduardo. A minha é mais uma reflexão histórico-filosófica. Eu queria saber do senhor embaixador, o Brasil, em 1991, ou seja, praticamente há 30 anos atrás, o Brasil praticamente se agarrou ao Mercosul como uma forma de ampliação das suas raízes comerciais no mundo. Nesses 30 anos, se a gente analisar friamente, os resultados não foram muito brilhantes, né? E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver os grandes blocos que se formaram nesse final de século XX, grandes blocos como a própria União Europeia, a origem de tudo isso, o NAFTA, enfim, esses grandes blocos começam a apresentar fragilidades e até fissuras incorrigíveis. Eu pergunto ao senhor embaixador, seriam os grandes blocos comerciais uma coisa do passado, uma associação comercial do século XX, que seria um modelo que o Chile vem adotando de buscar parcerias bilaterais com inúmeros países do mundo afora,
Seria este o modelo do século XXI, senhor embaixador? Vou responder já. A pergunta é muito interessante e dá para palestras. O mundo, quando se fechou, ou as experiências históricas, quando foram experiências históricas dos países no âmbito comercial, mostram que o comércio internacional, a interação, é um dos elementos mais dinamizadores do gênio humano. Se você se lembra ou olha para a história asiática mostra que durante o século XVII e XVIII, os países asiáticos começaram a diminuir a influência, e foi por causa de um olhar interno para o desenvolvimento. A China cessou repentinamente de comerciar com países estrangeiros. A Índia foi pouco a pouco ocupada pelos britânicos e a decadência desses dois grandes países começou mais ou menos quando os nossos países foram independizados ou alcançamos a independência. 1820, 1822, por aí, a balança do comércio mundial voltou para os países europeus ou para o mundo ocidental, e passou do mundo oriental para o mundo. E começou todo o desenvolvimento do colonialismo, não? Do colonialismo no mundo todo. Não? O mundo está voltando de novo. Não? Países como a Índia ou como a China são países que estão abrindo-se. Tem uma clara diferença e disputa comercial a China com os Estados Unidos, mas isso não significa que o mundo dos blocos sejam coisas do passado. Acredito que o gênio humano, especificamente na época da globalização, tem todas as condições para se desenvolver somente quando existem um grande mercado, uma grande interação entre os pesquisadores, entre o comércio. O comércio é o grande dinamizador dessa grande demanda. Se não fizermos assim, acredito que estamos perdidos. E estamos perdidos na América do Sul. A América do Sul tem uma integração comercial completamente insuficiente. Completamente insuficiente. É um grande mercado, devemos fazer todos os esforços para integrar esse Mercosul com a Aliança do Pacífico. Com isto, finalizo, porque a partir de aqui começam já os casos específicos e as menções aos países específicos, e isso já traz problemas diplomáticos. Ok, muito obrigado, senhor embaixador. Então, nós passaríamos agora a palavra ao Adriano Spechit, senhor embaixador, que é presidente do nosso Conselho de Mineração e Siderurgia da Seminas. Pois não, Spechit? Muito bom dia, embaixador. Muito obrigado pela presença de você conosco. Gostaria de afirmar que aprendemos muito com os chilenos, principalmente quando eu fui responsável pela implantação do primeiro projeto de cobre na época da Vale do Rio Doce, agora Vale, e nós éramos inclusive dirigidos por um chileno de nome Diego Hernández, casado com uma brasileira. Muito famoso. Então a gente teve muitas viagens ao Chile de benchmark para poder realmente aprender com coisas novas para nós, que naquela época era a mineração do cobre, né? E esta questão que eu vou colocar é como que o chileno, de uma forma em geral, vê a questão de estar sendo um país minerador por si,
né, por expressão, porque nós brasileiros temos uma certa dificuldade de trabalhar esta situação. Muitos acham que o Brasil deveria verticalizar parte dos seus produtos em termos de mineração, mas a gente sabe que muitas das coisas com a globalização funcionam desta forma. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Austrália também, que é o maior produtor de minério de ferro, e lá se produz muito pouco aço, né? Lógico que são países aí com dimensões continentais, mas com populações bem diferenciadas. Gostaria de ouvir de Vossa Senhoria como que o chileno enxerga essa situação. Acredito, bom, a mineração é definitivamente a coluna vertebral da economia chilena. Sempre foi e vai continuar sendo. A pergunta que sempre existe sobre a mineração é uma pergunta que não é da mineração mesma, é de termos do meio ambiente. Mas isso é outra, e a resposta é diferente. Pode ser o meio ambiente compatível com a mineração? A resposta é sim. A resposta é sim. O meio ambiente e mineração podem ser perfeitamente compatíveis. Existe um investimento maior também. Ou seja, uma mineração medioambientalmente sustentável vai exigir de investimentos maiores no âmbito medioambiental, de uma política específica para comunidades atingidas. Enfim, cometimos muitos erros no Chile e na Austrália. A Austrália cometeu erros imensos, né? Com respeito aos povos aborígenes e também com respeito ao meio ambiente. É por isso que a mineração como indústria está buscando sempre respostas. É uma das indústrias mais inovadoras no âmbito, no caso do deserto de Atacama, por exemplo, no que compete à água, né? A busca da água, de fontes aquícolas novas que não atingem os direitos ancestrais de povos indígenas, por exemplo. O Chile continua e vai continuar sendo um país minerador. Não veio um movimento que paralise a mineração. E nesse contexto existem experiências, políticas públicas e, naturalmente, exportações de serviços, né? Que poderiam ser super úteis para continuar com uma atividade que é a característica principal do estado de Minas Gerais. Ok, muito obrigado. E apenas para também registrar e informar a todos os presentes, nós também já trabalhamos com o ProChile em outras oportunidades. Eu já recebi uma comitiva do ProChile quando eu era o diretor de operações da Mirabela, na Bahia, e acho que a gente pode, inclusive, fazer algum tipo de trabalho junto na associação comercial, uma rodada de negócios, alguma coisa nesse sentido, que é um modelo que a gente na Aceminas já utiliza com os nossos associados. Então, nós convidamos o ProChile Belo Horizonte a se associar à Aceminas para a gente também estar trabalhando em conjunto no bem dessa integração das prestações de serviços e de produtos. E convido também para uma rodada de investidores chilenos que queiram investir na mineração mineira e brasileira. Nós ainda temos muito que descobrir nesse nosso terreno, nesse nosso enorme país. Com certeza, senhor Adriano, muito obrigada. Iremos, sim, agora intensificar cada vez mais o contato com a Aceminas, trabalhar em conjunto, fomentar cada vez mais essa relação, né, do ProChile, do Chile com Minas Gerais. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Silvio.
Muito bem. Senhor embaixador, parece que ficou uma pergunta que foi feita e depois veio outra logo a seguir, e uma que eu acho que ficou sem um posicionamento do senhor. É aquela feita pelo nosso vice-presidente Epifânio Camilo, que eu vou repetir rapidamente. Bem-vindo, embaixador. No setor de TI temos várias iniciativas. Não sei se o senhor se lembra dessa pergunta ou não. Uhum. Tá, então, ao final, a pergunta dele é a seguinte, só para agilizar o processo, como podemos ter facilitados, através da embaixada, acordos específicos e diretos entre entidades de classe de Minas Gerais, para esses acordos fazermos através da ACEMINAS? Vou responder imediatamente. Vou responder. As tecnologias da informação, e especificamente num estado que é tão inovador como o estado de Minas Gerais, sempre foi um elemento importante. Foi em Minas Gerais onde se iniciou o nosso principal contato entre startups. Foi com pessoas mineiras. Agora, para facilitar acordos, nós estamos sempre abertos como embaixada, abertos como escritório comercial, seja, abertos a usar especificamente tudo o que seja planteado. Se é planteado, por exemplo, uma associação, nós temos um Invest Chile que, claro, atrai investimentos mineiros de Minas para o Chile. Temos um Pro-Chile que é no âmbito comercial. Se é um acordo interinstitucional, por favor, seria muito importante e nós queremos facilitar tudo. A embaixada é, como lembrava alguém, não sei se foi Aguinaldo ou você, Silvio, esse poema maravilhoso de Gabriela Mistral, para servir, para o Deus serviço. É um poema que eu descobri aqui estando no Brasil. Foi uma coisa, e foi um senador brasileiro que me apresentou esse poema e eu fiquei muito emocionado. Nunca estudamos esse poema de Gabriela Mistral. Então, estamos para servir. Estamos especificamente para isso e gostaria de ter essa pergunta mais específica quando for possível, quanto antes sempre, porque a rapidão é uma das características dos tempos que estamos vivendo. Senhor embaixador, essa frase belíssima da Gabriela Mistral, ela me vem desde criança, como eu já disse, que a minha família era muito ledora da Gabriela Mistral e também do outro que eu mencionei, é o Pablo Neruda. E o trabalho da Gabriela, que consta essa frase, eu me lembro bem, é um trabalho que chama-se Antologia, de onde surgiu essa frase. Bom, senhor embaixador, tem uma outra observação aqui. Isabel Mendes vislumbra uma grande oportunidade de fortalecimento da América do Sul, naturalmente com esses laços e acordos de cooperação. Vamos ver mais um ou dois, presidente. De Isabel Mendes. Parabéns pela iniciativa. Momentos como esses são de extrema importância nesse período de mudanças tão intensas. Por meio dessa interação, muitos novos olhares dos negócios irão nascer. Mas tem uma outra aqui que eu quero falar com o senhor, Cláudio, do nosso também vice-presidente Marcos Brafman. Bom dia a todos. Obrigado e parabéns pelas apresentações. O novo acordo apresenta algumas inovações interessantes, entre elas a questão do comércio eletrônico, que pode favorecer muito as micro e pequenas empresas. O que está previsto especificamente nesse quesito do comércio eletrônico? Obrigado, Marcos Brafman. Está.
A resposta são 23 capítulos já, do Acordo de Livre Comércio e um dos capítulos é comércio eletrônico. E aqui temos também o senhor Fernando Neves. Excelente webinar, é uma honra poder participar novamente. Ano passado estive presente com o embaixador do Chile e com meu amigo Silvio Nazaré. Represento a Nilson Willis Advogados Associados. Hoje estamos presentes em 17 países, inclusive temos muitos interesses no Chile. Bom, essas são as perguntas ou intervenções que eu tenho aqui através do chat. Eu não sei se mais alguém, nós já estamos meio avançados na hora, o que é muito bom, sinal que tivemos bastante conteúdo e de muito interesse. Alguém mais deseja se manifestar? Por favor. Bom dia, de forma bem rápida, né? Só para dar um bom dia aqui para o nosso embaixador, para o presidente Aguinaldo, né? Meu amigo Silvio, Maria Rúlia e Fernando, todos os presentes. Quero agradecer aí a Seminas, né? Juntamente aí com o ProChile, a Seminas, essa casa centenária, né? Tão respeitada aí, que sempre esteve aberta para promover o desenvolvimento. E aí, ratificando as palavras do nosso embaixador, né? Minas e Chile são povos amigos, né? E tem vários pontos em comum e que podem, junto, com certeza, somar para os seus crescimentos. A gente viu aí como Minas ainda importa pouco produto do Chile, podendo ainda importar muito mais e exportar também assim para o Chile. E aqui o consulado, né, juntamente aí com agora o ProChile aqui de Minas Gerais, que nós tivemos aí a felicidade de tê-lo, uma antena do ProChile agora em Minas, tem por essa missão, né, aproximar ainda mais Minas com o Chile, né, e Chile com Minas. Fico à disposição, né, e mais uma vez agradeço aí essa iniciativa por essa conferência. Obrigado. Eu tenho certeza, senhor cônsul, que o ProChile em Belo Horizonte naturalmente teve como para alavancagem uma grande participação sua, uma palavra sua e auxílio, inclusive, vejo lá da sessão do espaço físico provisoriamente. Tá bom. Alguém mais pretende se manifestar? Bom dia. Desculpa. Desculpa, senhor embaixador. Por favor, adelante. Eu sou Selma Nunes, eu estou no Chile já há 13 anos. É um prazer estar escutando vocês. Estou completamente de acordo com essa integração regional, eu creio que é mais que necessária. A CEPAL também já deu essas diretrizes, falando que a única opção que nós temos, né, seria integrar a região. Então, a Câmara Chileno-Brasileira de Comércio está aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer ação que vocês quiserem que tomemos aqui no Chile. Obrigado, muito obrigada pela iniciativa. Muito obrigado. E queria finalmente só agradecer. Iniciei agradecendo, mas queria finalizar também, Silvio, e agradecendo a disposição de AC Minas por essa enorme oportunidade, agradecer aos participantes, ao nosso cônsul honorário e, enfim, a todos quienes participaram desta iniciativa. Muito bem, senhor embaixador. Senhor embaixador, eu queria, encerrando, eu queria, em nome da Associação Comercial, mais uma vez, agradecer a marcante presença do senhor e de todos que participaram dessa live, agradecendo ao Silvio pela coordenação dos trabalhos. E, senhor embaixador, está claro para todos nós que o Chile, a importância do Chile para a economia do Brasil e a economia de Minas. O Chile é um país que tem uma população menor do que o nosso estado, embaixador, menor do que Minas Gerais, mas mostra uma dinâmica cultural, social e econômica absolutamente importante e que a gente tem que verificar, tem que acompanhar, tem que observar e tem que seguir. Eu entendo, senhor embaixador, dentro do pragmatismo, porque o leque de opções e de oportunidades na nossa corrente de comércio é imenso. A gente vai da startup ao minério de ferro. A gente vai do alimento à tecnologia. Então, eu vou combinar com o Silvio, senhor embaixador, que se a gente combina com 5, 7 itens efetivamente viáveis e possíveis de nós incrementarmos, porque o leque é muito grande.
nós temos um alfabeto pleno e que a gente possa realmente, Minas realmente possa incrementar o seu comércio social e econômico com o Chile. A associação comercial está totalmente à satisfação e à disposição do senhor para que, em uma oportunidade, possamos estar juntos e presentes. Muito nos honra, senhor embaixador Fernando Schmidt, estarmos com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado e um abraço a todos. Eu também quero agradecer a todos os presentes. Foi uma honra e um prazer tê-los aqui e certamente essa determinação aí do nosso presidente será cumprido. Vamos eleger alguns itens, alguns setores e vamos nele trabalhar com muito prazer. Muito obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigado, Tchau. embaixador. Tchau. Obrigada a todos. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Boa tarde. Bom dia.